Fala, guerreiros, tudo bem com vocês? Antes de nós continuarmos o nosso assunto aqui, quero pedir a você que acesse a nossa descrição. Lá eu deixei um link para que você possa deixar nesse link o teu e-mail e assistir uma videoaula que eu disponibilizei totalmente gratuita para que você possa assistir. É uma aula sobre interpretação de diagramas e comandos elétricos. Vai lá, vai te ajudar muito na sua incrementação como profissional, você estudante, iniciante ou que já trabalha, mas quer alguma coisa, algum incremento a mais, eu estou deixando para você de modo gratuito essa videoaula. Acessa lá, deixa o teu e-mail e assista essa aula. Então, olha, eu quero atender aqui, tá? Quero atender um grande amigo, um dos primeiros inscritos do nosso canal, que é o nosso amigo Gerson Martins. Ele é de Mato Grosso, se não estou enganado, Mato Grosso do Sul. Ele me pediu que eu melhorasse um pouco a explicação sobre amplificadores para sensores, beleza? Ele me pediu que eu pudesse estar dando uma explicação melhor, que eu dei uma informação sobre esse amplificador, mas eu acabei fugindo daquilo que eu tinha proposto, tá certo? E eu quero mostrar a vocês como são esses amplificadores, para que servem e por quais motivos eles precisam ser usados ou aplicados em algumas situações, beleza? Estou aqui fazendo um estudo, estou aqui numa sala de reunião, numa empresa, tá? Fora do país. Quero aproveitar esse momento aqui para poder gravar esse vídeo e atender o meu colega, tá bom? Bora lá, vamos lá. Então, pessoal, por que usar amplificadores para sensores? Por que usar? Qual o motivo? Por qual razão temos que usar esses amplificadores? Esse amplificador aqui, ó, tá? Que eu mostrei, na verdade, esse aqui é um controlador de velocidade. Deixa eu mostrar a você aqui, ó. Esse aqui, ó, é um controlador de velocidade, tá certo? Esse aqui. Esse cara aqui que é o amplificador para sensor, tá certo? Esse aqui é um outro tipo de aplicação, tá? Tem dois controles aqui. Mas o que nós vamos falar, ó, nós temos, porque nessa lista deles aqui tem amplificador para circuito de potência para alimentação de sensores com saída relé. Ó, amplificadores temporizados, controlador de nível, detector e monitor de rotação, que é esse cara aqui, ó. Tá vendo? E aqui, ó, monitores e transdutores de velocidade e rotação. Então, são distintos esses aqui. Mas o que nós vamos tratar hoje é do amplificador para relés, tá? Que são esses caras aí, ó, tá? Amplificador, ó. Vendo aí? Não sei se você consegue acompanhar a leitura. O que está dizendo aqui, ó? Ó. São amplificadores com alimentação para sensores de proximidades indutivos, capacitivos, ultrassônicos, tá? E ultrassônicos, que possuem configuração elétrica em corrente contínua. Esse equipamento permite a conexão de sensores de proximidade NPN, chaveamento negativo, e PNP, que é o chaveamento positivo, tá certo? E os modelos NAMUR, que atuam variando a corrente de consumo. As unidades possuem um amplificador interno que detecta o acionamento do sensor e imediatamente energiza um relé de saída que fica interno dentro dele, e a operação é sinalizada através de um LED montado no painel frontal do instrumento, indicado para fazer o interfaceamento dos sensores de corrente contínua, que devem acionar cargas em correntes alternadas, tais como chaves magnéticas, solenoides, contatores, né? E etc, que ele está falando aqui, tá? E assim está aqui a parte construtiva dele, que ele é montado em caixa plástica, injetado, talalala, e ele serve para ser instalado em trilho DIN, conforme você vê aqui embaixo dele. Tá, pessoal? É esse componente que eu apresentei um dia em um dos nossos vídeos, há um ano atrás. Aqui está a parte construtiva dele, a parte construtiva desse sensor. Aí,
ele tem 3 configurações para poder funcionar. Você pode trabalhar na configuração PNP, você pode trabalhar, qual é a observação que você tem que fazer? Que aqui ó, o MR é o cabo marrom do sensor, o PR é o cabo preto do sensor e o AZ, que é o azul, é o cabo azul do sensor. É essa configuração aqui que você vai utilizar para ligar o PNP. E você vai comprar o sensor PNP. Para que ele funcione nessa entrada, que é a entrada 1, 4 e 3, sendo 1 mais, sendo o 3 o menos, e o 4 aqui deve ser a comutação, se você comprar um NPN e instalar aqui, não vai funcionar. Aí, se você comprar um NPN, tem que ser aqui, ó. Vai instalar embaixo, tá? As configurações mudam aqui, ó. O 1 permanece no mais, que é o marrom, o 3 permanece no menos, que é o azul, e o 2 já não permanece no 4, já vai, esse cabo preto já não permanece no 4 aqui, já vai para o 2 nessa configuração. E aquele que é o NAMUR, tá? Que é o sensor a 2 fios, que é o MR e o azul. Então ele tem 3 tipos de opções de ligações. E qual o diferencial dele, pessoal? O diferencial desse tipo de amplificador, tá? Já você vê o corpo dele ali em cima, ó. Tá vendo? Ele não precisa ser aplicado em todas as aplicações. Ele é aplicado em aplicações especiais que eu vou abordar para vocês logo adiante. Ó, tá aqui todo o corpo dele, as formas de ligações, tá? A alimentação pode ser 110 volts ou 220 volts. Isso você encontra no corpo do aparelho, do componente. O que ele tem, pessoal? Ele tem um relé interno, um micro relé, tá certo? De placa, aquele relé de placa eletrônica. Ele tem um relézinho ali dentro. Então, quando o sensor detecta o corpo próximo a ele, ele envia um sinal para essa unidade. Essa unidade vai tomar uma ação, tá? E comutar esse contato aqui, ó. Se você estiver trabalhando em condições sem atuar o relé, o sensor aqui, se você estiver trabalhando nessa condição sem atuar o sensor, tá? Você vai ligar, tá? O 13 com 9, com 8, conforme está na figura aqui, certo? Que ele vai estar fechado com um comum mais NF. Quando o sensor atuar aqui, ele vai alterar a condição desse relé aqui e vai abrir essa alimentação aqui. Essa aqui é a mais usada. Esse camarada aqui, ó, do lado do NA, só vai atuar em condições que você tiver que usar um circuito nessas condições, porque o sensor, sem detectar o corpo estranho, né, a proximidade de um corpo estranho aqui, ele não vai atuar, vai ficar o relé aqui inerte. Mas se ele detectar aqui alguma coisa, algum corpo para poder atuar conforme o processo de produção, ele vai atuar esse relé aqui. Eu usava muito isso aqui numa empresa em Cachoeira do Mirim, ou em outras empresas, mas nessa empresa eu usava em peneiras de peneiramento de pó, aqueles pó industrial, né? Para poder tirar as impurezas. Então eu usava esse aqui. E eu vou explicar que esses tipos de sensores também que são aplicados, eles também sofrem uma temperatura, tá? Essa temperatura pode mudar o comportamento do sensor porque ele é eletrônico. E isso pode ser compensado com esse tipo de aplicação aqui, tá? Aplicando-se amplificadores, tá? Nos sensores. Além de ele fazer essa comutação, ele fornece o 24 volts para alimentar o sensor. Tá certo? Pessoal, eu fiz uma instalação uma vez, não tem muito tempo, que eu passei por esse processo. Do sensor receber o sinal, comutar e não acionar um relézinho que eu queria. Qual era o problema? Era muito longe e o sensor não conseguia fazer essa comutação. Então, quando acontece isso, a gente tem que instalar o amplificador
no sensor para que a unidade faça o serviço. O que está dizendo aqui, ó? Esse aqui é um artigo, tá? Eu quero dar um crédito aqui para esse colega aqui, ó. Newton Braga, tá? Eu não sei qual é o sobrenome dele completo, mas quando eu estava estudando eletrônica, eu comprei muitas revistas desse homem aqui, ó. Newton Braga, tá? Da revista Saber Eletrônica, Eletrônica Fácil. Eu tenho várias revistas na minha biblioteca lá em casa. E vários circuitos que esse rapaz aqui, ele disponibilizava, até circuito de pessoas que compravam a revista, que era assinante da revista, ele colocava lá. Isso me ajudou muito para poder compreender o funcionamento eletrônico e até solucionar falhas e problemas em inversores de frequência. Me ajudou muito na época. Esse camarada aqui, Newton Braga, tá? Ele é do Instituto NCB, tá? Ali tem vários projetinhos de eletrônica. Pessoal, então eu vou explicar aqui no artigo que ele colocou, o artigo ART 900 para amplificadores para sensores. O que ele colocou? Os sensores consistem no principal meio que os circuitos eletrônicos usam para saber o que está ocorrendo no mundo que os cerca. Os sensores são elementos de interfaceamentos que comunicam aos circuitos o que ocorre no mundo, funcionando como nossos olhos, tá? Ouvidos e tatos. No entanto, para que a maioria dos sensores funcione, um circuito apropriado deve amplificar seus sinais antes que eles possam ser usados. Nesse artigo, damos uma seleção desses circuitos com base em amplificadores que tratam dos sinais dos sensores que precisam desse tipo de tratamento. Aí, estou lendo o artigo para você entender. Ó, a maioria dos sensores usados nos circuitos eletrônicos consiste em transdutores que, a partir de alguma forma de energia, calor, pressão, força mecânica, fornecem sinais elétricos, e outros consistem em dispositivos que produzem alterações de uma grande elétrica, tensão ou corrente, em função de uma grandeza física ou externa. Então, o que acontece aqui? De qualquer forma, muitos desses sensores fornecem sinais muito fracos, necessitando de uma amplificação especial. Em alguns casos, é também preciso evitar que os ruídos afetem o sinal, sobrepondo-se em sua saída e, com isso, levando falsos resultados. Então, pessoal, conversando um pouco mais sobre esse assunto, você pode observar que o vídeo ficou um pouco grande no seu tempo, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: qual é a finalidade do amplificador para sensor, principalmente sensores com 24 volts, por exemplo, que ele vai dar para evitar o quê? Olha só, ali está dizendo que a distância também, se os cabos que alimentam esses sensores forem muito longos, você pode observar que o sensor ele vem com um cabo de 1,5 m a 2 metros, se não estou enganado, de comprimento. E ele tem uma tolerância até uma certa distância. Acima dessa distância, ele passa a ter dificuldade na leitura do sinal e da resposta. Quando ele é muito próximo ao painel, você pode instalar ele direto. Mas, se ele é um sensor que está instalado a 20 metros, 30 metros do local, igual numa fábrica onde eu presto serviço, e já trabalhei nessa fábrica também. Lá, a distância dos sensores desde do equipamento até o CCM dá em torno de 60 metros. Então o sensor não consegue comutar um relé ou um contator nessa distância. Outros sim também. Se você tem um sensor de 24 volts, ele não tem como acionar uma carga de 220. Então, se você tem um sensor de 24 volts, você precisaria de uma fonte de 24 volts para poder alimentar esse sensor e usar um relé de 24 volts para poder esse sensor atuar e fechar o contator do CCM, que é 220 volts. É outro fato. Então, o fato distância, o fato temperatura, o fato esse cabo onde alimenta os sensores está passando entre os cabos de força que alimenta os motores, e ali tem uma incidência de
de um sinal, né, de uma frequência magnética, que é gerada pelos cabos, e isso acaba afetando o funcionamento dos sensores. Então, quando você instalar um sensor numa distância muito grande e ele não funcionar, não pense que ele está com defeito, pode até estar, mas se ele estiver muito longe da sua, para acionar esse determinado componente, pode ser que esse sensor esteja precisando de um amplificador para poder alimentar ele com 24 e fazer a comutação das ações para aquele equipamento. Grave isso. Estou aqui atendendo o Paulo Roberto Martins, mas eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Quero agradecer a você que tem nos acompanhado no nosso canal e pedir a você que chegou pela primeira vez que se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos, comente, compartilhe. Você também pode sugerir os vídeos que nós podemos estar disponibilizando no nosso canal. Um grande abraço, daqui a pouco a gente volta.